Novela Scarpa ganhando outros capítulos. O Atlético Mineiro reduzindo em 300 milhões de reais suas dívidas bancárias. Tenho certeza que você vai ficar super bem informado. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixe like também. Hora de falar sobre a novela Scarpa ganhando mais um capítulo. O meio-campista ex-Palmeiras, que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos da Grécia, voltou a estar na mira do Atlético Mineiro. O Galo, que já havia feito proposta oficial, depois anunciou a desistência, está mais uma vez de olho e disputa nesse momento a contratação do Scarpa com o Internacional. Mas o grande problema parece ser convencer o Scarpa a voltar ao Brasil. O Scarpa tem afirmado para as pessoas mais próximas que gostaria de completar essa temporada no futebol europeu, ou seja, ficar até junho. E existe um novo ingrediente, um novo motivo para esse desejo. É que o Olympiacos acaba de mudar seu comando técnico. O novo treinador é o Carlos Carvalhal, técnico português que já esteve cotado para trabalhar no Brasil. E a presença de um técnico que fala português e que já o conhece de outros tempos tem garantido ao Scarpa a expectativa de poder ser mais utilizado. O Scarpa colocou na cabeça que precisa vingar no futebol europeu. Por isso ele tem adiado as respostas e criado dificuldade quando procurado por clubes daqui. O Inter e o Atlético são os maiores candidatos. Não dá para saber se essa resposta do Scarpa virá em breve. O Nottingham Forest pede algo na casa dos 4 milhões de euros e eu prometo acompanhar essa história de perto para trazer novidades para vocês. Beleza? O Galo conseguiu abater 300 milhões de reais em dívidas bancárias. A SAF do Galo foi constituída no momento em que o Atlético tinha 700 milhões em dívidas bancárias. Você sabe que a SAF do Galo aportou 500 milhões de reais, 300 milhões foram para a quitação dessas dívidas, ou seja, de 700 milhões a dívida caiu para 400 milhões. Somente com essa redução, o Atlético já garante uma economia de 54 milhões de reais com juros bancários na próxima temporada. Você sabe que quando você deve para o banco, você paga juros astronômicos. E o Atlético já conseguiu essa economia bastante significativa. Importante lembrar que apesar de fortalecer a sua questão de saúde financeira, o Atlético vai ter pouca grana para investir. A previsão é de cerca de 40 milhões de reais para contratações na próxima temporada. Até por isso o Galo se apressou para renovar o contrato de vários dos atletas do atual elenco. O Paulo Henrique, ele chegou ao Atlético e aqui ele não teve sossego, muito criticado. Pegou uma época também de um certo desacerto do time, a coisa não aconteceu e o Paulo Henrique seguiu para o Vasco da Gama. O Paulo Henrique chegou ao Vasco, meteu o Pumita no banco, fez uma boa temporada e aí conquistou a confiança dos homens da 777, da torcida e tal, e do próprio treinador. Aí vem o final do contrato de empréstimo. Ele não foi com passe fixado, ele não foi com o Vasco tendo preferência de compras, só que agora tem clubes querendo contratar o Paulo Henrique, um deles o Vitória, que subiu para a Série A, e 2 clubes da MLS, já com propostas. O Atlético já recebeu propostas. O Atlético, através do Rodrigo Caetano, que tem um ótimo relacionamento com o Vasco, e agora com o Alexandre Matos, que é o novo executivo de futebol do Vasco, por generosidade, por política da boa vizinhança, por ética, ele recebeu as propostas, mas mesmo o Vasco não tendo preferência de compra, e nem o jogador ter ido com passe fixado, o Atlético prioriza o negócio com o Vasco. Então é o seguinte, dentro da realidade dos valores do Paulo Henrique, o Atlético pretende negociar com o Vasco. Ou seja, um jogador que chegou, foi emprestado, não sei se 500 mil reais, 500 mil reais me parece o empréstimo, ele fez uma boa temporada e agora está prestes a ser vendido. Tentei levantar os valores aqui, mas eu prometo que num próximo vídeo eu trago para vocês. É que a informação veio pela metade, porque quem me passa a informação não está disponível agora. Então, o Vitória é um dos brasileiros que querem, 2 clubes da MLS e o Vasco querendo então efetivar a compra do Paulo Henrique, do lateral Paulo Henrique. Então é isso. Jogador que aqui não se acertou, lá fez uma grande temporada e agora o Vasco querendo ficar com o atleta. E o Vitória louco querendo levar também esses 2 clubes da MLS.
E só uma outra informação. Eu apurei que proposta oficial não chegou ainda pelo Paulinho. Sondagens, várias delas. Mas o que eu apurei é de que o Paulinho está... Se a direção do Atlético, se os R's não trocarem os pés pelas mãos, estou falando assim, a melhor janela é a do meio do ano. Mas se chegar uma proposta agora, que eles julguem uma proposta interessante, para você já abrir a temporada com muita grana nos cofres, talvez eles optem por vender agora. Mas a boa janela é a do meio do ano. Aí tem aquele medo, mas aí o jogador fica, se contunde, etc e tal. Aquela velha história, né, de que a sorte bate a porta e você não pode desprezar e tal. Mas o que eu apurei é que o Paulinho está muito próximo de ser, daqui a pouco, a maior venda da história do Atlético. A valorização foi monstruosa, é um cara muito jovem, é um cara com histórico físico excepcional, histórico de poucas contusões, muito compromissado. Agora, vai depender muito da vontade dele, né, de permanecer aqui ou de aceitar alguma coisa e jogar em outra liga. Mas essa pessoa ontem disse para mim: Everton, estamos muito próximos de termos aqui no Atlético a maior negociação, o maior volume de dinheiro numa venda de jogadores na história do Atlético. Então, não nos resta algo diferente de esperar, mas está caminhando para isso. Perguntei sobre o Hulk, permanência do Hulk, e essa pessoa me disse: Everton, a saída do Hulk do Atlético está próxima de zero. Então, vamos acreditar que isso possa acontecer. Então, informação importante sobre o Paulo Henrique, aí é dinheiro entrando no clube com a venda, né? E aí bem possível que seja realmente o Vasco, está muito interessado, outros clubes, conforme eu disse no início do vídeo. Essa questão do Paulinho, o Atlético, caso estabeleça a venda, seria a maior venda da história do Atlético. E uma outra boa notícia, quer dizer, não dá para cravar, né, gente? Não dá para cravar, mas essa pessoa me disse que está próximo de zero a possibilidade do Atlético perder o Hulk para a próxima temporada. Então, não deixa de ser uma excepcional notícia. Eu até entendo que há risco, mas segurar o Paulinho para a janela de meio do ano pode ser uma boa alternativa, mas não deixa de ser uma alternativa arriscada. Se pinta agora uma grande proposta, eu sinceramente acho que os R's não seguram ele por aqui. Só temos a dúvida agora em saber se a proposta chega, quem vai tocar, já que entre amanhã e sexta-feira, aliás, entre amanhã e sexta-feira, sai a definição sobre a permanência ou não do Rodrigo Caetano no clube. Vamos esperar e a gente informa por aqui. O Atlético Mineiro está interessado na contratação do atacante Thales Magno do New York City. Em julho deste ano, o Atlético Mineiro e o Palmeiras já fizeram uma sondagem pelo jogador. Torcedor, o que você acha dessa situação aí do Galo liberar praticamente aí para o Vasco o Paulo Henrique, né? O Atlético Mineiro vai deixar bem mais fácil para o Vasco conseguir contratar o jogador, né? E aí o HG trouxe também sobre o Paulinho, que não chegou nenhuma oferta ainda pelo jogador, né? E como o Atlético está com pouco caixa para fazer contratações para o ano que vem, né? Na minha opinião, eu acho que seria ideal manter o elenco que está, porque já é um elenco fortalecido, vai com bastante força do que fez nessa temporada, né? No final de temporada, conseguindo chegar ainda em terceiro lugar no campeonato, né, brasileiro. Então eu acho que o Atlético é melhor manter por enquanto aí o Paulinho, não negociar agora, esperar aí até talvez a janela do meio da temporada aí, pra ver o que pode acontecer, né?